Olá, o meu nome é Beatriz Gantumbo e sou enfermeira de cuidado espiritual. E estou a fazer este vídeo para te explicar o que é isto de cuidar com a alma. A enfermagem é uma arte, é a arte de cuidar do outro. Nós cuidamos do outro tal como se estivéssemos a cuidar de alguém que nós amamos muito. Nós prestamos cuidados ao ser humano, tanto saudável como doente, ao longo de todo o ciclo vital, portanto, do nascimento até à morte. O enfermeiro é capacitado com competências para ajudar a pessoa que tem à frente a manter, a melhorar ou a recuperar a sua saúde. O nosso principal objetivo é ajudar o ser humano que nós temos à nossa frente a atingir o máximo de capacidade funcional tão rápido quanto possível. E é aqui, nesta parte do tão rápido quanto possível, que entra o problema. Durante 4 anos eu trabalhei numa unidade de cuidados continuados e durante estes 4 anos eu recebi todo o tipo de utentes. Durante todo este tempo eu sentia que tratava o utente por partes. Sentia-me frustrada, infeliz, sentia que o meu trabalho não era suficientemente bom. Chegava a casa imensamente cansada, só decidia discutir, tudo servia para me queixar, até que eu separei-me e fui morar sozinha e chegava a casa e só me tinha a mim para discutir. Portanto, foi exatamente isso que eu fiz. Eu discuti imenso comigo. E no meio das minhas discussões, eu resgatei a minha espiritualidade. E é aqui que começa o meu cuidar com alma. Cuidar com alma é olhar para o ser humano como um todo, o verdadeiro olhar holístico. É olhar para o físico, para o mental, para o emocional, para o social e para o espiritual. Foi esta parte de resgatar a minha espiritualidade, de começar a olhar para mim, olhar para dentro, para os meus problemas, em vez de procurar lá fora a razão pela qual eu estava assim, eu comecei a procurar cá dentro. Porque é que aquilo me chateava tanto? E se aquilo me chateava tanto, porque é que eu me estava a queixar em vez de fazer alguma coisa para mudar aquilo? Durante o ano que eu morei sozinha, eu comecei a perceber que estava realmente a viver aquela frase super clichê de se queres mudar o mundo, começa por ti. Eu não reparei que estava a mudar, foram as pessoas à minha volta que começaram a dizer-me: estás mais calma, estás diferente, já não reages tanto, porque é que já não fazes isto, porque é que já não fazes aquilo? E realmente eu chegava à casa depois de me dizerem isto e pensava: sim, eu já não faço aquilo, mas eu sinto-me muito melhor. Eu estou muito mais feliz, estou muito mais positiva e o que dizem, e já está como mais do que comprovado, de os nossos pensamentos, a maneira como nós pensamos, define a nossa saúde e define a nossa doença, é o real, é o que está à nossa frente. Eu comecei a perceber que a maneira como nós vemos o mundo nada mais é do que um espelho de como eu me vejo a mim. Portanto, se nós como indivíduos só vemos o negativo no mundo fora, nós só estamos a ver o negativo em nós. E enquanto nós estamos a acumular as coisas negativas, muita mais coisa negativa vem. Quando nós começamos a olhar para nós de maneira mais positiva e começamos a ver o mais positivo, mais luz, mais brilho, mais cor no mundo, nós começamos a perceber que não foi o mundo que mudou, foi a nossa percepção. Enquanto que, se acontecesse alguma coisa negativa, a minha tendência principal anteriormente era queixar-me, neste momento é tentar perceber, ok, porque é que isto me está a acontecer? E tentar tirar as aprendizagens daquele momento. Ao fazer as aprendizagens, eu comecei a perceber que toda a minha experiência de vida, todas as crenças que eu tinha, tudo o que fui acumulando principalmente ao longo da minha infância, estava a influenciar o meu comportamento. E ao perceber isto, ao perceber o porquê, eu fui capaz de largar a minha bagagem e começar a alterar o meu comportamento, começar a aprender coisas novas, porque se nós queremos mudar, se nós queremos coisas diferentes, nós temos de fazer coisas diferentes. Mas se o antigo está lá, nós não temos espaço para o novo. Portanto, nós temos de esvaziar a nossa mala e começar a meter lá coisas novas. Ao esvaziar a minha bagagem, eu comecei a perceber que aquela coisa de ter empatia pelo outro, sim, eu tentava compreender o outro, mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Portanto, se eu me estou a julgar a mim,
eu estou a julgar o outro, e isto era inconsciente e era automático. E é onde a maior parte de nós hoje em dia está, é no automatismo. E ao ter compaixão por mim, ao perceber os meus porquês, ao conseguir alterar os meus porquês, eu consigo ter uma pessoa à minha frente e ajudá-la realmente a chegar onde ela quer. E é isto o que é o cuidado espiritual. É o cuidar da alma. O compreender que aquela pessoa é um indivíduo com experiências, com vivências, com crenças, com toda uma bagagem, principalmente emocional, que é onde eu atuo mais na parte emocional. Tem toda uma bagagem emocional que o leva a tomar aquelas decisões. E é ao perceber, ao ajudar aquela pessoa a perceber o seu porquê, que conseguimos alterar comportamentos. É nestas mudanças, na mudança de vida, que começa a surgir a enfermagem de cuidado espiritual, porque cada vez mais existem mais enfermeiros a abrir os olhos para o facto de, e isto não foi uma coisa fácil de aceitar e fácil de absorver, porque foi uma coisa que me custou muito, não é? Porque nós somos ensinados a cuidar e mostram-nos como devemos cuidar, mas eu percebi que eu estava a cuidar do outro, mas que ninguém estava a cuidar de mim. E é esta parte que falta, e é aqui que nasce a enfermagem de cuidado espiritual. Porque ao resgatar a minha espiritualidade, ao resgatar o cuidar de mim, o olhar para mim, o perceber o porquê, os meus porquês, o porquê o meu propósito, eu começo automaticamente a melhorar os meus cuidados. Eu comecei a perceber que chegava a casa cada vez menos cansada, apesar de cada vez fazer mais, eu estava a aumentar a minha produtividade e o meu cansaço estava cada vez a diminuir mais. E eu comecei a perceber que anteriormente eu tinha um cansaço completamente emocional. E foi aqui que eu percebi o que é o cuidar por partes. Porque eu chegava, por exemplo, numa manhã e cuidava do banho, depois cuidava da medicação, depois cuidava da alimentação, cuidava do falar 5 minutos com aquela pessoa. E comecei a perceber que ao alterar para um cuidado espiritual, eu durante o banho, sim, sempre houve ali aquela conversa de ocasião, mas deixou de haver uma conversa de ocasião para haver uma conversa mais espiritual, mais de perceber o que é que aquela pessoa está a sentir, de perceber como é que eu posso ajudar aquela pessoa a melhorar a sua vida. Não é? Porque todos nós, quando alguém conhecido passa na rua e nos pergunta, então, está tudo bem? Nós dizemos, sim, está tudo bem, obrigada, e contigo. Mas realmente está tudo bem? Porque a maior parte das vezes não está. E a enfermagem, o cuidado espiritual vem parar neste está tudo bem e vem realmente perceber se está tudo bem. Cada vez mais existem enfermeiros que sentem a necessidade de sair do cuidar tradicional para um cuidar mais espiritual, do ver a pessoa realmente como um todo. Cada um de nós pega Desculpem, tenho ali a gata a fazer barulho, mas cada um de nós pega na nossa experiência de vida, no nosso caminho, na nossa jornada e adapta à pessoa que tem à frente, sempre com respeito, sempre com comprometimento. É muito importante perceber que tem de haver um comprometimento por parte de ambos. Portanto, eu comprometo-me a ajudar e a fazer um plano de cuidados, mas a pessoa tem de se comprometer a fazer a parte dela. Porque eu não vou mudar ninguém. Uma pessoa só muda se quiser. E quando a pessoa realmente quer mudar, ela tem de aceitar que há coisas que tem que sacrificar, que tem de se comprometer em fazer o processo, que não é apenas dizer eu quero mudar, quero melhorar a minha vida, mas sim também eu estou disposta a fazer o necessário para melhorar a minha vida. Se tu estás realmente comprometida ou comprometido em melhorar a tua vida, vai ao meu Instagram, enxame.de.possibilidades e envia-me mensagem privada a dizer
eu quero a tua ajuda para melhorar a minha vida. E eu entro em contato contigo e explico-te todo o processo que eu tenho para te oferecer. Não te esqueças de deixar aqui a tua subscrição ao meu canal e um gosto no vídeo para me ajudar a chegar a mais pessoas. Até à próxima, Namastê, gratidão por seres exatamente quem tu és.